gravação da nossa aula, tá bom? Então depois eu disponibilizo para vocês o link, disponibilizo se alguém quiser fazer download também da aula. Acho que não é necessário no Steam, hoje ninguém baixa vídeo mais. Pessoal, a gente vai fazer uma revisão desde o início, tá? Então vou bem devagar com a matéria. A gente vai estudar hoje só um tópico novo, que é o tópico das falhas de mercado, tá bom? E aí a gente deixa outro conteúdo para a semana que vem. Não quero que seja uma coisa corrida, tá bom? Deixa eu ver se vai funcionar da maneira como eu tô. Ele tá puxando para a tela. Deixa eu jogar a câmera para cá, então. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma revisão. Desde o início, a gente teve a nossa aula introdutória, e a partir daí, quando a gente começou a falar de conteúdos mais relacionados à economia, a gente fez uma divisão, né, do estudo da economia em duas grandes áreas, a microeconomia e a macroeconomia, sabendo que a microeconomia ela vai estudar as relações de consumo, né, entre produtor, consumidor e, nesse caso, quem participa desses polos, famílias, empresas e governos, né? Então essa é a área de atuação da microeconomia. E aí nós começamos a nossa aula de microeconomia, conceituando demanda, oferta, lei da demanda, lei da oferta e equilíbrio de mercado. Então, para a gente poder revisar e aí fazer alguns comentários adicionais, talvez, nós conceituamos tecnicamente a demanda como a quantidade de bens e serviços que os agentes econômicos estão dispostos a consumir a partir de determinado nível de preço. Então, nós temos, pelo lado da demanda, dois componentes. Primeiro, a quantidade e depois o nível de preço. Tecnicamente, a demanda vai ser sempre uma relação entre quantidade e nível de preço, ou seja, quantidade de bens e serviços que eu estou disposto a fazer o consumo, a adquirir, a alugar, enfim, dependendo do nível de preço em que esse bem ou serviço se encontra. Então, dependendo do nível de preço, eu vou consumir determinada quantidade. Em alguns momentos, eu posso acabar falando para vocês de uma maneira mais acelerada, e às vezes falar a palavra demanda me referindo à quantidade demandada, tá bom? Então, caso em algum momento eu fale demanda e vocês fiquem, caramba, demanda, quantidade versus preço nesse contexto que o Igor está falando, às vezes eu posso estar falando, me referindo à demanda, falando demanda, mas me referindo à quantidade demandada. Eu estou tentando evitar fazer isso, tá? Porque tecnicamente não é correto, mas a gente acaba falando na explicação da economia, você acaba se habituando a falar demanda se referindo à quantidade demandada, tá bom? Mas fica esse parênteses, caso aconteça, vocês fiquem meio boiando, pode ser que eu esteja me referindo à quantidade de bens e serviços, tá? Somente. E nós falamos que a lei da demanda, ela diz que tudo o mais constante, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada diminui, e vice-versa. Isso tem assim, duas explicações lógicas, né? Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, e nós falamos sobre isso na primeira aula, nós avaliamos nosso custo de oportunidade, o que nós estamos sacrificando, e a gente sempre avalia esse sacrifício das principais opções que nós temos. Então, se um bem ele fica mais caro, pode ser mais interessante eu direcionar meu consumo para outra coisa, tá? Então, pode ser que não se justifique pagar aquele preço. A minha preferência, ela se desloca, tá? Então, o aumento de preço, ele faz a minha preferência, muitas vezes, se deslocar para outros bens. E, além disso, nós temos um orçamento que é um orçamento limitado. Então, ele tem um tamanho específico. Se um bem ele tem um custo, ele consome um pedaço do orçamento. Se ele aumenta de preço, ele vai consumir um pedaço ainda maior. Então, meu orçamento, às vezes, ele vai só se reduzindo, tá? Por conta se eu não mudar o meu consumo, porque esse bem ele vai ter uma participação cada vez maior no meu orçamento. Então, nós temos uma restrição orçamentária que motiva a minha queda de consumo quando o preço de um bem sobe, e nós temos também a questão da preferência, que muitas vezes por um preço ficar mais caro, um produto ficar mais caro, eu vou preferir consumir outro que eu julgo mais adequado, essa relação de bem-estar versus valor que eu estou gastando, né? O famoso custo-benefício, ok? Já a oferta, nós conceituamos como a quantidade de bens e serviços que é disponibilizada para o mercado em um determinado nível de preço, né? Então, a oferta também é uma relação entre quantidade e preço.
ok? E a lei da oferta, ela diz o seguinte: tudo o mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada também sobe. E a explicação lógica disso é que preços mais altos, pelo ponto de vista do produtor, do vendedor, significa maior receita. Então, se um bem custava 100 e ele pula para 200, a minha receita duplicou, certo? Receitas mais elevadas tendem a gerar lucros mais altos. Por isso que quando o preço de um bem sobe, você traz empresas, você traz produtores, você traz ofertantes para aquele mercado. O contrário também é verdadeiro. Quando o preço cai, você tira ofertantes do mercado, porque não é tão interessante, né? Você vender a um preço baixo, a sua margem de lucro fica comprimida, às vezes você não vai ter viabilidade econômica nesse caso, tá? Essas forças de oferta e demanda, elas estão sempre interagindo no mercado e o momento em que elas se encontram é chamado de equilíbrio de mercado. Então, normalmente, existe um equilíbrio em todo o mercado, mas não significa que aquele equilíbrio, três coisas, ele seja eficiente, ou seja, que ele seja bom para as partes, muitas vezes é bom só para uma parte, muitas vezes é bom para nenhuma das partes, certo? Então, não significa que esse equilíbrio ele seja positivo, que ele seja eficiente, não significa que esse equilíbrio seja estático, o equilíbrio de mercado ele é dinâmico, porque o mercado tem vários acontecimentos que vão ocorrendo e esse equilíbrio ele vai se deslocando para um determinado nível de preço, um determinado nível de quantidade, a depender das condições daquele momento ou da configuração daquele mercado. E não existe exatamente um preço de equilíbrio ou uma quantidade de equilíbrio. Normalmente é uma média que é feita, né? Então existe uma média que é calculada e aí a gente chega a uma quantidade e a um preço de equilíbrio, tá bom? Passando um pouquinho para o que nós falamos, nós estudamos a lei da demanda e a lei da oferta, e ela diz que tudo mais constante, paraná, paraná, paraná. Porém, você tem alguns fatores que mudam essas leis, né? No caso da demanda, sempre que a renda da população, por exemplo, aumenta, você sempre a renda aumenta, não. A renda pode aumentar e as pessoas estarem dispostas a pagar mais caro por um determinado bem. Então, o bem sobe de preço, você esperaria uma queda na demanda, mas às vezes essa demanda vai continuar constante, ou ela vai até subir, dependendo do caso, se o efeito da renda for muito forte. Tá? Então, se a renda de uma população se modifica para mais ou para menos, você também tem uma modificação da forma como a demanda, a lei da demanda opera, né? Então, nem sempre um aumento de preço vai causar uma queda no consumo, porque as pessoas estão com mais folga orçamentária. Tá? Em relação aos tentar trocar a palavra. Quanto aos bens relacionados, né, nós temos dois tipos de bens. Bens substitutos, que é quando eu troco o consumo de um pelo outro. Então, o aumento no preço de um bem causa o aumento na quantidade demandada do outro. Uma queda no preço de um bem causa queda na quantidade demandada do outro, porque eu estou substituindo o meu consumo, estou pulando de lá para cá. Tá? E os bens complementares, eles andam em conjunto. Então, arroz subiu de preço, feijão não teve mudança, mas vai haver uma queda na demanda pelo feijão. Por quê? Porque feijão e arroz são consumidos em conjunto. Então, se ficou mais caro consumir arroz, eu vou consumir menos arroz, logo eu vou consumir menos feijão, tá? Porque eu compro os dois em conjunto. Então, são os bens complementares. Então, mesmo que não tenha havido uma mudança no preço do feijão, se há uma mudança no preço do arroz, você deve esperar uma queda nessa quantidade demandada do feijão, tá? Por serem bens complementares. As preferências do consumidor, nós já falamos mais de uma vez, que também altera a nossa propensão a consumir. Então, se eu gosto muito de uma coisa naquele momento, eu tenho uma propensão maior a consumir aquele tipo de produto, quer dizer, eu estou disposto a pagar mais caro por aquele produto, então ele pode, às vezes, estar subindo de preço, mas eu vou continuar consumindo pelo fato de que eu estou gostando mais daquilo. O inverso também é verdadeiro. Tá? Então, se eu gosto menos de um produto, às vezes não houve alteração no preço, mas a quantidade demandada vai cair, porque eu não estou disposto mais a pagar o preço que eu pagava, já que ele não me gera uma satisfação tão grande. E as expectativas futuras também têm uma participação muito grande na nossa propensão a consumir. Tá? Então, se eu acho que um bem vai faltar no mercado, eu posso pagar mais caro, mesmo por uma quantidade inferior. Okay? Da mesma forma, a parte da oferta também é impactada por alguns fatores, né? O preço da matéria-prima, a tecnologia produtiva, as expectativas dos ofertantes, né? A expectativa dos produtores. Então, você também tem fatores que alteram a oferta, ok?
Nós caminhamos, pessoal, para depois dessa explicação, a gente fez um parêntese na última aula e nós falamos sobre a elasticidade de preço. E nós definimos a elasticidade de preço como uma medida de sensibilidade, né? Nós falamos que a elasticidade é uma medida da mudança na quantidade demandada ou na quantidade ofertada de um bem ou serviço a partir de uma alteração no preço de um bem ou serviço. Tá? Igor, explica de novo como assim. Existem alguns bens que eles são considerados mais elásticos ou menos elásticos. Tá? Um bem mais elástico é o seguinte, imagina que a gente teve uma mudança no preço de um determinado bem, tá? Essa mudança de preço foi de 10%. Do sorvete. Do sorvete, perfeito, obrigado. Então houve uma mudança no preço do sorvete e é uma mudança de 10%. A queda na quantidade demandada foi de 50% nesse exemplo hipotético. Significa que um pequeno aumento no preço do sorvete gerou uma queda muito grande na sua quantidade demandada. Significa que esse produto ele é extremamente elástico pelo aspecto da demanda. Uma pequena alteração de preço gera uma queda na quantidade demandada muito grande. Por outro lado, outros tipos de produto, às vezes eles têm um aumento considerável de preço, mas a queda na quantidade demandada ela não é tão grande. Agora a gente vai ter um aumento do gás de cozinha, né? Foi anunciado na semana passada, o presidente hoje já veio dizer que não é bem assim, talvez não haja aumento, mas enfim, foi anunciado o aumento do gás de cozinha na semana passada. E combustível também, né? Combustível, não sei se anunciou, eu quero pagando tão caro a gasolina que eu nem... 30, não, do gás, do combustível do gás. Sim, do GNV, você tá falando. GNV. Ah, tá. Isso eu não acompanhei. Não tenho mais GNV. de 30% eu acho que vai subir o preço. Então, mas aí eu vou dar um exemplo. GNV, ok, eu vou falar um pouquinho mais, posso usar esse exemplo mais pra frente. Vamos falar do gás de cozinha. Uma alta de 39% no gás de cozinha. Será que a queda na quantidade demandada do gás de cozinha vai ser de 39%? Vai ser de 20%, 15%? A gente consegue deixar de usar gás de cozinha de uma hora para outra? Consegue substituir esse consumo? No curto prazo, de uma hora para outra, às vezes não, e talvez no longo prazo seja ainda também muito difícil, né? Mas um aumento de 39% no preço do gás de cozinha não vai gerar uma queda na mesma magnitude. Então a gente diz que esse tipo de produto ele tem uma inelasticidade, então ele é inelástico, ou pouco elástico, tá? E o que influencia na elasticidade dos produtos é, principalmente, a disponibilidade de bens substitutos. Então, quanto mais substitutos eu tenho, sorvete, por exemplo, eu tenho N substitutos, eu tenho açaí, eu posso comer um chocolate, posso, sei lá, tomar um picolé, enfim, posso fazer um monte de coisa, chupar gelo, não é muito bom, não é só um exemplo, então ele obviamente. é pouco elástico, né, não? O que, sorvete? Ué. Não, o sorvete tende a ser mais elástico, você tem muitos substitutos para classe. Então quanto mais elástico é porque eu tenho mais substitutos. Quanto mais substitutos, mais elástico. Isso né? aí. A ordem, na verdade, do raciocínio seria essa. Quanto mais substitutos, maior tende a ser a elasticidade. Porque se você tem um aumento de preço, você não é obrigado a absorver esse aumento de preço. Você simplesmente troca o seu consumo por um outro produto, certo? Então, se você tem substitutos para satisfazer a sua necessidade ou o seu desejo para aquele produto, você não precisa absorver esse preço. Agora, imagina sal que a gente usa para temperar, imagina gás de cozinha. Como é que você troca? Quais são os substitutos do gás de cozinha, por exemplo, para cozinhar? Fogão a lenha, o único que eu conheço. Não sei se tem outro. Fogão elétrico, pouquíssima gente tem, né? E ainda assim é caro, né? Então você tem poucos substitutos para o gás de cozinha. Consequentemente, você não consegue trocar o seu consumo tão rápido, né? Você vai ser obrigado a arcar com esse aumento de preço, consumindo praticamente a mesma coisa, porque você não tem substitutos próximos disponíveis para o gás de cozinha, tá? Além disso, o gás de cozinha, ele é necessário, você precisa cozinhar, você vai fazer o seu alimento se você não puder cozinhar, né? A gente come muito pouca coisa crua, ainda bem, né? Eu não gosto de comer coisa crua, só japonês. Mas o gás de cozinha, ele é necessário. O sorvete, por outro lado, é supérfluo. Ainda que você seja um fã de sorvete, ele não é necessário para a sua subsistência. Logo, se houver um aumento de 100% no preço do sorvete, você não vai absorver esse custo, muito provavelmente, porque ele não é necessário para você. Agora, quando o bem ele é necessário, você precisa dele para sobreviver, luz, gás de cozinha, sal, às vezes um medicamento que é único no mercado, você precisa absorver. Então, consequentemente, um aumento de preço não vai gerar um impacto tão grande na quantidade demandada, porque um produto necessário tende a ser inelástico, ok?
tende a ter sua demanda inelástica, né? Quando você tem um mercado muito amplo, quando esse mercado ele é definido de maneira maior, então vou dar um exemplo. Mercado de gasolina, vou falar, teve um aumento na gasolina. Gasolina é necessário? Tem bens substitutos? Tem, poucos, mas tem. Mas se você analisa não só o mercado de gasolina, mas você analisa o mercado de combustíveis em geral, aí você coloca não só derivados de petróleo, mas energia eólica, energia elétrica, energia solar. Você tem uma... Então, quanto maior for o seu objeto de análise, você tem uma capacidade de elasticidade maior, certo? Você consegue transitar entre outros setores. Isso aqui tem uma curiosidade mais acadêmica, tá bom? A elasticidade do dia a dia, ela está mais ligada à disponibilidade de bens substitutos, se um bem é supérfluo ou não, se ele é necessário ou não, e o horizonte de tempo. Então, eu falei do gás de cozinha, dei aqui alguns exemplos que me vieram à mente. Então, fogão a lenha e fogão elétrico, né? Seriam as duas alternativas. Você não consegue comprar um fogão elétrico de uma hora para outra, você não vai ter espaço para colocar. Fogão a lenha, muito menos, né? Mas se o gás de cozinha ele permanece muitos meses, muitos anos em preços elevados, as pessoas vão viabilizando coisas diferentes, porque elas têm mais tempo para poder fazer essa mudança no seu consumo, tá bom? Da mesma forma, a elasticidade de preço da oferta também tem seus determinantes, né? Então, a capacidade de produção, o preço disparou no mercado, mas a quantidade ofertada não disparou. Pô, então violou a lei da oferta? Não, pode ser que você não tenha tido uma capacidade de adaptação da matriz de produção. Então, imaginem o álcool gel, né? O álcool gel ficou escasso no mercado durante um mês, praticamente, né? Não era tão fácil você adaptar a matriz de produção das empresas, não era tão fácil você construir indústrias para poder produzir álcool gel do dia para a noite. Então, teve uma demanda, assim, a quantidade demandada explodiu, não só a quantidade demandada, a demanda mesmo, porque as pessoas queriam pagar mais caro. Então, a demanda explodiu, e a gente teve uma escassez de álcool gel, porque você não teve uma capacidade da matriz de produção de atender essa explosão da demanda. Então, um dos determinantes da elasticidade de preço da oferta é a capacidade dos produtores de adaptarem, né, as suas matrizes de produção. Então, às vezes, você tem um aumento muito grande do preço no mercado, mas a quantidade ofertada não acompanha, porque não teve tempo para os produtores se adequarem e atenderem aquela demanda que surgiu, tá? Além disso, o horizonte de tempo, né? Obviamente, no caso do álcool gel, foi exatamente isso. Conforme o tempo foi passando, as empresas elas foram fazendo os seus ajustes e conseguiram dar conta da quantidade demandada de álcool gel, ok? Depois desse breve parêntese que nós fizemos na aula passada a respeito da elasticidade, nós falamos sobre as estruturas de mercado, né? As estruturas de mercado, elas são configurações de determinados mercados em que nós vamos relacionar quantidade de participantes pelo lado da demanda, quantidade de participantes pelo lado da oferta, qual é o tipo de produto, qual é a característica daquele produto, e se há poder de barganha por parte de alguém, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda. Então, existe capacidade de barganha pelo ofertante, existe capacidade de barganha pelo lado da demanda. Então, a gente vai caracterizar as estruturas de mercado analisando esses componentes, tá? Eu comecei explicando para vocês a estrutura de monopólio. A estrutura de monopólio ela é fácil de ser entendida porque você tem uma empresa que atua no polo da oferta, né? Uma empresa que atua como vendedora, e você tem do outro lado muitos compradores, muitos demandantes. Nesse tipo de mercado, você não tem diferenciação de produtos, porque só existe um fornecedor, então é só o produto dele que existe. E além disso, obviamente, você tem um poder de barganha muito grande por parte do produtor, por parte do vendedor. Então, o monopólio é uma estrutura de mercado com essas características e que tem um poder muito forte pelo lado do produtor. Qual o interesse disso para o direito? Obviamente, uma estrutura de mercado em que você tem um poder excessivo na mão de um dos agentes é uma grande fonte de litigiosidade, é uma grande fonte de problema, né? E, além disso, é uma grande fonte também de injustiças, né? Porque se existe um poder excessivo por parte de um dos participantes daquele mercado, né? Se um dos participantes detém tanto poder, ele provavelmente vai conseguir onerar
os seus consumidores. Às vezes oferecendo um serviço ou um produto ruim, às vezes cobrando um preço caro por aquele serviço, às vezes restringindo a quantidade que ele oferta no mercado, né? Já que ele é monopolista, ele pode restringir artificialmente aquela oferta, porque as pessoas não vão ter a quem recorrer. Então, existe uma série de problemas que vão recair no direito. Não só a própria ineficiência econômica ela é importante numa estrutura de mercado, ao analisar a estrutura de mercado, né, se aquela estrutura é eficiente ou não, ou seja, se ela dá a melhor alocação aos recursos produtivos, se o nível de bem-estar, o nível de produtividade é o mais adequado. Mas também pode ser uma fonte de litígio, pode ser uma fonte, um ofensor, né, da justiça num determinado mercado. Bom, depois nós falamos sobre o oligopólio, falamos sobre a concorrência monopolística, né? E falamos sobre a concorrência perfeita. Cada uma dessas estruturas de mercado tem as suas características. As contraposições, os extremos são o mercado de concorrência perfeita e o mercado de monopólio, né? Um extremamente eficiente, um com muita concorrência e outro sem concorrência, com muitas ineficiências. A grande questão é que essas estruturas de mercado, elas não são exatamente elas não se dão na realidade exatamente assim. Não é tão simples, às vezes, você olhar para um mercado, analisar e falar, bom, esse mercado é um mercado de concorrência monopolística, esse mercado é um mercado de concorrência perfeita. Então, ele vai ter características predominantes, né, de concorrência perfeita, vai ter características predominantes de concorrência monopolística, vai ter características predominantes de oligopólio, às vezes até de monopólio. Porque, por exemplo, já falei sobre isso na sala de aula, a Ambev, apesar de não ser a única ofertante no mercado de bebidas, ela agia como monopolista na década passada, porque ela era muito grande, muito maior que os concorrentes, dominava uma fatia gigantesca do mercado, então ela agia de fato como monopolista. Quem é mais velho vai lembrar que a Microsoft, por exemplo, sofreu grandes processos na justiça americana porque ela também agia de maneira monopolista, uma vez que 90 e tantos por cento dos computadores pessoais tinham o sistema Windows, né? Então ela era basicamente a única ofertante no mercado de sistemas de computador. E aí ela tinha a capacidade de colocar os seus aplicativos. Eu lembro do Internet Explorer, que você era obrigado a usar aquela porcaria, era muito ruim o Internet Explorer, e você era obrigado a usar, porque você não. Ele não era obrigado a usar, mas ele já vinha instalado, e para você instalar, né? Não é bom até hoje, né? Tem melhores. O Internet Explorer realmente não é bom até hoje. Mas teve uma época que eu usei, nem lembro quando, mas usei uma época, ficou mais ou menos. Mas o Chrome realmente mudou, pelo menos eu uso o Chrome há muitos anos. Ele ganhou, né, pela rapidez, simplicidade. Mas, enfim, apesar da Microsoft ter concorrentes, na verdade, eles eram tão pequenos que é como se ela não tivesse. Né? Então, era um mercado de características de monopólio, embora não fosse um mercado monopolista clássico, de ter somente um participante. Né? Então, você tem que fazer também essa análise. E por que isso é interessante para o operador do direito? Porque muitas vezes você pode estar defendendo um empresário que está tendo a aplicação de uma norma ao negócio dele, a uma relação comercial, de uma configuração de mercado que não reflete mais a realidade dele. Então, às vezes, o mercado dele era um mercado de concorrência monopolística e virou um mercado de concorrência perfeita, a concorrência aumentou muito. Às vezes era um mercado de características de oligopólio, aquela norma jurídica ela tem a sua justificativa, né, legislativa por tratar de mercado oligopolista, e às vezes não é mais um mercado de oligopólio. E às vezes você está com um consumidor, defendendo um consumidor que não está tendo um benefício, às vezes legal, ou pede algum tipo de revisão contratual, e você pode se amparar também nas estruturas de mercado para justificar por que você está pedindo, né, a aplicação daquela norma, ou deixar de que aquela norma seja aplicada. Da mesma forma, enquanto, obviamente, um magistrado, né, você pode ser chamado a decidir, é interessante que você conheça essas estruturas para saber se você está fazendo uma correta aplicação da lei. Fora o fato de ser, às vezes, alguém formular uma política pública, também tem que ter atenção para saber se está atuando, né, naquela configuração de mercado com regras pertinentes. Tá bom? Pessoal, tudo ok até aqui? Vocês querem tirar alguma dúvida em relação a esse conteúdo que nós tratamos? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo bem até aqui? Como é que tá?
tranquilo, professor. Beleza, então vamos seguir. A gente vai seguir hoje para uma matéria chamada Falhas de Mercado, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Antes de eu seguir, só vou fazer um parêntese aqui embaixo. A gente não falou propriamente de oligopsônio e monopsônio, mas é a mudança, né? Você inverte o sinal de oligopólio e monopólio. Essas configurações, essas estruturas de mercado, elas não são tão comuns, tá? Mas vou dar um exemplo de monopsônio. Alguns tipos de bens e serviços só são consumidos pelo poder público. Somente o Estado consome determinados bens ou serviços, às vezes temporariamente, às vezes de maneira disseminada. Então, se você tem, às vezes, uma licitação aberta, você só pode fornecer para aquele ente, né? E aí você tem também, você pode ter, nesse caso, um poder de barganha muito grande por parte do demandante. Ele pode exigir, por exemplo, margens de lucro muito baixas, que às vezes vão inviabilizar a atividade daquela empresa, ou vai exigir, às vezes, uma adoção a regras que não são factíveis, né? Enfim, uma série de coisas que, pelo lado da demanda, também você pode pressionar por preço. Algo muito comum aqui para a gente por exemplo, quando a Petrobras contratava suas terceirizadas, né? Então, vocês lembram a quantidade de empresas que ofereciam serviço para a Petrobras. E a Petrobras era praticamente a única tomadora de serviço, né? E, consequentemente, ela também tinha um poder de barganha muito grande. Quando você tinha outras petrolíferas atuando, Petrobras, Shell, BP, era um oligopsônio, né? Você tinha pouquíssimas empresas e, consequentemente, elas também tinham uma capacidade de barganha muito grande. Normalmente, a regulamentação do setor ela é feita para equilibrar uma relação em que o produtor ele tem um poder de barganha muito forte. Então, as leis, a maioria delas, as regulamentações, as normas infralegais, elas são, na sua maioria, desenhadas visando, né, casos em que você tem o lado da oferta se sobrepondo aos consumidores, né, os produtores sobrepondo aos consumidores. Mas no direito econômico, direito comercial, por exemplo, você tem muitas situações em que é possível você alegar um desequilíbrio por parte do consumidor ter muito mais poder de barganha, tá bom? Então só esse parêntese aqui para a gente poder caminhar. E vocês percebam que, tirando a concorrência perfeita, todos os outros mercados eles vão apresentar algum desequilíbrio, né? A gente vai ver em todos os outros mercados, a gente vai ver de alguma forma, um lado se sobrepondo ao outro, certo? Um poder de barganha maior. Esse desequilíbrio vai ser maior ou menor, dependendo da configuração. O monopólio, o oligopólio tem um desequilíbrio muito grande, na concorrência monopolística não tem um desequilíbrio tão grande assim. Mas você tem um poder de barganha que só não existe no mercado de concorrência perfeita. Esse tipo de ocorrência é o que nós chamamos de falhas de mercado. Por mais que os mercados sejam eficientes de maneira geral para organizar a economia, em alguns casos eles apresentam falhas, eles apresentam características em que nós vamos chegar a algum tipo de ineficiência, certo? Então, os mercados são, de maneira geral, a maneira mais adequada de organizar a economia, mas nem sempre eles serão capazes de dar a maior eficiência econômica possível. Tá? Não significa que existam só dois extremos, ou é eficiente ou é ineficiente. Não, você tem graus de eficiência, tá? Você tem graus de eficiência para aquele mercado, para vários mercados. Então tem mercados muito eficientes, que são os mercados de concorrência perfeita, e os mercados pouco eficientes ou extremamente ineficientes, que são os mercados de monopólio ou monopsônio. Bom, essas ocorrências dessa perda de eficiência, a ela nós damos o nome de competição imperfeita. A competição imperfeita é uma espécie de falha de mercado que ocorre quando as próprias forças de oferta e demanda, elas não são capazes de chegar ao melhor resultado possível, né? Principalmente pelo fato de não ter concorrência, ou pelo fato dos produtos serem muito diferentes naquele mercado, logo você sempre vai ter algum tipo de diferenciação que vai justificar o poder de barganha pelo lado do produtor, por exemplo. Nem toda competição imperfeita ela vai demandar atuação estatal. Então, você imagina, um mercado de pizzas. O Speciale ele cobra uma pizza mais cara do que o Gordinho. Por isso você vai lá com o Procon autuar o Speciale para poder cobrar vamos supor que a margem de lucro do Speciale seja 50%, do Gordinho é 10%.
então a gente tem que ir lá no Speciale e reduzir essa margem de lucro para 10. Isso não faz o menor sentido, né? Apesar de ser uma ineficiência, no sentido de que você poderia ter um preço mais competitivo se você tivesse 3, 4 pizzarias com esse tipo de pizza que o Speciale faz, a pizza mais tradicional, né? Não sei explicar muito bem, sou muito entendido em gastronomia, mas não justifica uma atuação do PROCON, perder tempo com isso. Tá? A gente tem que ter uma resposta às situações em que essas ineficiências são muito grandes. Até porque a tentativa de dar eficiência ao mercado, ela não é tão simples, né? Não é possível você imaginar que um grupo de burocratas, um grupo de formuladores de políticas vai conseguir reformar todo o mercado. Já tentaram isso várias vezes ao longo da história e deu super errado todas essas vezes. Então, a atuação do Estado, no caso de uma imperfeição da competição, ou seja, quando você não tem uma competição muito grande, ou você não tem competição alguma, isso tem que ser modulado de acordo com o tamanho da ineficiência, com o tamanho da imperfeição. É claro que um mercado de monopólio ele tem que ser muito mais regulado que um mercado de concorrência monopolística. O mercado de oligopólio ele tem que ser menos regulado do que o mercado de monopólio, ok? Então, a competição imperfeita é uma espécie de falha de mercado que ocorre sempre que você tem um poder de barganha maior por parte de um dos participantes, mas não necessariamente toda imperfeição merece correção, nem toda imperfeição na competição é do mesmo tamanho. Tá? Não tem como comparar a ineficiência de um monopólio, de um oligopólio, com um mercado de concorrência monopolística. Ok? Caminhando para as nossas externalidades, nossas falhas de mercado, nós temos as externalidades. A gente pode entender as externalidades como uma espécie de efeito colateral, tá? Um efeito colateral de alguma atividade econômica ou de alguma conduta. Então, as externalidades são efeitos colaterais de uma relação econômica ou de determinadas condutas, ok? E a grande característica das externalidades é que os seus efeitos eles são absorvidos, eles são internalizados, essa expressão é muito utilizada na análise econômica do direito, eles são internalizados por pessoas que não participam diretamente daquela atividade. Então imaginem o exemplo que eu dei nas outras turmas. Você tem uma fábrica aqui em Campos que ela exporta produtos para os Estados Unidos. Tá? Então essa fábrica ela tem determinados custos, por exemplo, os custos de produção. Mas ela tem os seus benefícios, que são as vendas realizadas, né? A receita que ela apura com as vendas que ela faz, com as exportações que ela realiza. Os consumidores americanos, eles têm um custo, que é pagar pelo produto. Mas eles também têm um benefício, porque eles estão utilizando aquele produto que eles valorizam. Agora imaginem que essa fábrica ela gera poluição. E essa poluição está aqui em Campos. O benefício do consumo está lá nos Estados Unidos, o benefício financeiro está sendo distribuído entre acionistas, diretores e funcionários, e a gente fica com a parte ruim de maneira geral, que é a parte da poluição. Então, esse tipo de atividade gera um efeito colateral em outras partes. Vamos lembrar na questão ambiental também de Brumadinho, né? Brumadinho sofreu um acidente devastador, arrasou a cidade, matou um monte de gente, e beneficiou-se muito pouco pela atividade que era desenvolvida lá. Né? Então, os maiores benefícios financeiros não estavam em Brumadinho. Então, ela sofreu com uma externalidade negativa muito grande. Quando você tem uma pesca predatória, por exemplo, em algum local, você também tem uma externalidade para toda a região, para toda a população. Então, essas maneiras são mais fáceis da gente entender essas externalidades. Mas elas são de várias naturezas. Então, um carro, pensa num carro. O carro, ele gera um benefício. Por exemplo, hoje eu vim de carro sozinho, né? Então, só eu estou aqui no escritório, né? Estou dirigindo sozinho, estou tendo um bem-estar exclusivo para mim, para uma pessoa. Estou gerando poluição, estou gerando trânsito, certo? Ou seja, eu estou tendo um benefício muito concentrado em mim mesmo e estou espalhando as externalidades negativas para a sociedade. Então, imagine que todo mundo tenha um carro, né, e ande sozinho no carro. Você vai ter um trânsito desgraçado e você vai ter poluição a rodo por conta dos gases que são emitidos pelos veículos. Então, o benefício está sendo individual para cada um daqueles condutores e você está disseminando, né, problemas para a sociedade. Do ponto de vista da eficiência, seria muito melhor que as pessoas tomassem conduções públicas, né, na maioria das vezes, porque você está disseminando bem-estar e aí você tem um bem-estar muito grande para uma externalidade pequena, que seria a poluição do ônibus. Então, às vezes, o ônibus, beleza, gera
sei, 30% mais poluição que um carro, mas carrega de 600, 700, 800% mais pessoas do que um carro, tá? E aí, a gente pode falar especificamente para analisar, a gente está falando iniciou falando de relações econômicas, né, que foi a fábrica, passamos a falar de externalidades que elas não são tão simples assim, né, como o carro. Agora eu queria ver se vocês conseguiriam fazer uma relação da externalidade negativa com a pandemia, com as medidas de distanciamento social. Vocês acham que tem a ver? Como é que vocês colocariam isso no mesmo, uh, no mesmo raciocínio? Você falou a questão do carro, do ônibus, no caso, é muito mais por cento de carregar pessoas do que um carro, né? Eu acho que o mesmo exemplo na van, né? Transporte público no tempo de pandemia. É a mesma coisa, na verdade, né? Carrega muito mais pessoas, ou seja, tem muito mais risco de contaminação do que um carro normal, né? Mas tenta focar, Matheus, o raciocínio está correto, tá? Mas eu quero que vocês tentem analisar a externalidade negativa na conduta, por exemplo, de uma pessoa que não respeita o distanciamento. Como que você relaciona, você ou outros colegas podem responder também, esse conceito de externalidade negativa que eu expliquei agora, tá? Com uma pessoa, por exemplo, que não pratica distanciamento, não usa máscara, não se higieniza com álcool gel, uma pessoa que é negligente com as medidas sanitárias para prevenir a disseminação do vírus. Será que, tipo assim, causa prejuízo para o governo, tipo, na área da saúde, mais impostos, insumos de saúde? Também, mas não é exatamente essa a relação que a economia trata, né, no caso das externalidades, quando, ou, por exemplo, o enfoque da economia numa conduta como essa seria a seguinte, tá? E aí realmente é uma matéria que não é estranha para vocês, não há problema nenhum, as tentativas de vocês, todos vocês falaram coisas pertinentes, tá? Mas o raciocínio correto para uma externalidade negativa seria pensar da seguinte forma: se eu pego o coronavírus, né, se eu me contamino, eu sou um só, eu estou gerando um prejuízo individual, certo? Além disso, estatisticamente, a chance de você morrer de coronavírus é muito baixa, né? A gente tem muitas mortes, a gente tem muita contaminação, mas estatisticamente você tem uma chance em 50, né? Então, 2% da população, 2% dos infectados, em média, vai falecer. Então, primeiro, você está se contaminando, está causando um dano só para você, né, a princípio, e você tem uma chance muito baixa de arcar com um custo elevado, que seria a sua morte, né, elevadíssimo, esse seria o custo total. O problema é que você tem uma capacidade de contaminação quase ilimitada se você estiver infectado, né? Então você tem uma capacidade de contaminar se você estiver num ambiente fechado, como o Matheus deu o exemplo de uma van. Então, se você espirra contaminado numa van ou num ônibus, você pode infectar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, enquanto você se prejudica individualmente, você consegue prejudicar terceiros de uma maneira muito ampla, certo? E esses terceiros também vão amplificando o problema. Ou seja, os efeitos colaterais da sua conduta, eles são muito mais danosos a terceiros do que a você, certo? Porque imagina que se você contamina 100 pessoas, você tem uma chance você tem duas chances em 100, né? 2% de chance de morrer, mas se você for capaz de contaminar 100 pessoas, a gente pode assumir que você matou 2 pessoas com a sua conduta. Então, o incentivo para que cada indivíduo ele fique restrito, ele fique recluso, ele é muito pequeno, entendeu? Porque ele vai fazer um cálculo. Bom, eu sou só um, se eu me infectar, beleza, vou ficar mal, né? Mas eu tenho uma chance muito grande de melhorar, tá? Agora, se todo mundo pensar dessa maneira, imagina o impacto que a gente vai ter dessa conduta, e não à toa a gente está tendo, né, uma contaminação dessa forma. Por isso que as medidas de lockdown apenas anunciadas, elas são insuficientes. E não é só no Brasil que isso acontece. É claro que o Brasil, por conta de uma série de características culturais,
uma série de características locais. A gente tem, de fato, uma menor adesão ao lockdown que outras sociedades, né? Porém, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos, foi muito difícil manter as pessoas com distanciamento, com máscara, fazendo uso de álcool gel e outras medidas de higienização, porque o incentivo individual para tomar cuidado, ele é muito pequeno, porque ínfima a chance de você, é muito pequena a chance de você se contaminar, tanto que a maioria da população não se contaminou, e além disso, se você for contaminado, a chance de você sobreviver ela é muito elevada. Consequentemente, isso leva a uma conduta, você tem incentivos para agir de maneira mais irresponsável nesse sentido. Por isso que somente anunciar as medidas de lockdown e pedir, aliás, anunciar não, você pedir que as pessoas fiquem em casa não funciona. Você é obrigado, enquanto governante, a estabelecer medidas coercitivas, né? Porque se você deixar as pessoas a seu bel prazer, elas não vão cooperar, elas não têm incentivos para isso, né? Os incentivos são muito maiores para você. Vou dar um exemplo, um empresário. Vamos supor que o governo vá na televisão e peça, olha, empresário, por favor, fique 14 dias de porta fechada, tá? Você acha que se o governo pedir dessa forma, todos os empresários vão fazer? Porque um empresário vai pensar, bom, se todo mundo vai ficar fechado, eu vou abrir, porque todo mundo vai estar fechado, então eu tenho incentivo de abrir, que eu vou vender mais, a chance de eu me contaminar é muito pequena, se eu me contaminar, a chance de eu morrer também é pequena, então eu vou agir dessa forma, enquanto tá todo mundo fechando as portas. O problema é que todo mundo vai pensar dessa maneira, né? Então todo mundo vai ter o mesmo raciocínio. Consequentemente, você não consegue resolver o problema. Então, no caso das externalidades, dificilmente você vai conseguir resolver uma externalidade no mercado apenas com a cooperação das pessoas que estão gerando esses efeitos colaterais, das empresas que estão gerando efeito colateral. Imagina essa fábrica poluidora aqui de Campos, que Vladimir Garotinho chega lá e fala, olha, você está poluindo muito, você poderia, por gentileza, colocar um filtro na sua fábrica, e você poderia adaptar a sua planta produtiva para gerar menos poluição. Qual que é o incentivo para o empresário? Bom, os meus consumidores estão pagando o meu produto da maneira como ele e se eu aumentar o meu custo, eu vou aumentar o meu preço. Se eu aumentar o meu preço, eu vou vender menos. Então, não vou fazer isso, né? Meus consumidores estão consumindo, mesmo eu poluindo. Até porque eles estão do outro lado do planeta, né? Eles estão lá no outro continente. Então, do ponto de vista da pessoa que está gerando externalidade negativa, ela às vezes não está nem sendo afetada por aquele problema. Vamos pensar em outro caso, eu falei da pandemia, vamos pensar nos fumantes. Então, se eu fosse fumante, né, eu teria um benefício individual do bem-estar do cigarro, né, para o fumante gera um bem-estar, né, no longo prazo gera, todo mundo sabe, problema de saúde, então o próprio fumante sabe disso, mas gera um bem-estar inequívoco naquele momento do consumo, né, da nicotina, do tabaco, etc. Só que a fumaça dele está prejudicando todo mundo que não fuma ou não está fumando naquele momento. Do ponto de vista do fumante, ele não tem qualquer incentivo para cooperar. Por que ele vai se privar de um bem que ele faz a si mesmo se ele não está internalizando aquele custo? Na verdade, ele está, mas está exatamente. É mais ou menos isso, tá, Matheus? As externalidades, elas têm a ver com isso. Mas isso não é uma falha moral, isso não é um problema de caráter. É isso que a gente precisa entender. As externalidades, elas acontecem porque uma determinada configuração de mercado ou uma configuração social fornece incentivos para que as pessoas ajam dessa maneira. Então, eu não estou andando de carro sozinho porque eu sou um egoísta, né? Então, não necessariamente eu estou gerando externalidade por maldade, eu não estou poluindo por maldade, eu estou poluindo porque, da maneira como eu estou mantendo, por exemplo, a minha fábrica, eu estou vendendo e estou tendo um benefício por isso. Não é que eu queira poluir, destruir o meio ambiente. Não é que eu queira contaminar as pessoas com coronavírus se eu não tomar os cuidados. Mas os incentivos, se você deixar o mercado, se você deixar as pessoas livres para optarem, os incentivos são para que elas não cooperem nesse sentido. Por isso que as externalidades negativas... Vai entrar uma intervenção, né? Exatamente. Tanto a legislação, por exemplo, alguma coisa para poder impor limite. Exatamente, que é uma medida coercitiva. Então, as externalidades, elas normalmente são corrigidas de maneira coercitiva. Você é obrigado a fazer alguma coisa. Então, você é obrigado a usar máscara na rua. Você é obrigado a ficar em casa que está tudo fechado. Você é obrigado a fechar o seu comércio. Você é obrigado a fumar numa área específica. Você é obrigado a colocar um filtro na sua fábrica. Você é obrigado a ter um plano de adaptação da sua matriz produtiva num determinado período. Porque se você não impõe essas condições, não há incentivos, porque os custos não são absorvidos principalmente por quem está gerando esse problema, tá?
Por outro lado, você tem externalidades positivas, né? Que aí não são falhas de mercado, né? São até um benefício que os mercados oferecem. Mas só para pontuar que as externalidades nem sempre são negativas, tá bom? Na maioria das vezes ela é tratada na economia como uma externalidade negativa, mas nem sempre as externalidades são negativas. E, diferentemente das externalidades negativas, quando você tem externalidades positivas, como, por exemplo, uma companhia de teatro, uma orquestra, uma escola, um educandário para os cegos, por exemplo, o benefício social que você extrai desse tipo de atividade, ele ultrapassa a relação econômica que é montada entre as pessoas que estão contratando uma aula de violão. Ah, eu, Igor, por exemplo, eu fiz aula de violão. Só que se eu tivesse me tornado um grande violonista, eu teria contribuído para a cultura do país e o benefício gerado pela minha conduta, ele ultrapassaria o bem-estar que eu tive naquele momento de fazer a aula. Então, as externalidades positivas, elas têm que ser incentivadas pelo poder público, enquanto as externalidades negativas, elas têm que ser coibidas, elas têm que ser, de certa forma, não proibidas, mas desestimuladas pelo poder público. Bom, então entendam as externalidades como os efeitos colaterais, que na maioria das vezes eles são negativos, e eles vão demandar respostas. E, novamente, nem sempre uma externalidade negativa, você deve proibir aquela atividade. Então, imagine, você tem uma fábrica que, vamos supor que tivesse 1000 funcionários, e ela polui. Você vai fechar a fábrica? Então, já que você polui, eu vou fechar a sua fábrica. Não, você está causando um dano no meio ambiente, vamos adaptar essa fábrica, né? Vamos tentar estabelecer. Tem outra fábrica que não polui, vamos supor que sejam da mesma natureza, e cada uma pode poluir 500 toneladas de, sei lá, de CO2. Mas uma polui 300, a outra polui 600. Então, uma indeniza a outra pelo fato de que uma está economizando e a outra está poluindo mais, né? Esse é o mercado de crédito de carbonos, né? Deixa eu só ler aqui, Matheus, você falou. Quando uma externalidade para as pessoas. Então, essa análise ela não costuma ser subjetiva, né? Ela costuma ser objetivo. Dificilmente você vai ter um dilema moral, né? Tipo, eu acho, metade acha que é positivo, metade acha que é negativo. Normalmente essas coisas elas já foram analisadas e chegou-se à conclusão pelos estudos, por uma série de opiniões de diversos economistas e pessoas de outras áreas de que aquela externalidade ou ela é positiva ou ela é negativa, né? Então, dificilmente uma pessoa argumentaria, eu não estou falando que você falou isso, estou dando um exemplo. Como sendo ou um ou outro, no caso, dificilmente eu vou dar um exemplo, fumante. Dificilmente você vai conseguir encontrar uma argumentação plausível para justificar o fato de pessoas fumarem cigarro em lugares fechados, onde você tem não fumantes, né? O fumante vai achar que ele está com a razão, mas a maioria esmagadora das pessoas, até mesmo outros fumantes, provavelmente vão achar que ele não tem a razão. Então, dificilmente você vai encontrar algo definido como externalidade que você não saiba definir se é bom ou ruim. Tá? Na maioria das vezes é claro essa distinção, tá, Matheus? Então, eu não lembro de algum tipo de externalidade que a gente poderia ficar em dúvida, né? Se ela é boa ou ruim, se é um efeito colateral positivo ou negativo. Deve haver, mas não me ocorre aqui pensar nisso de maneira rápida. Então, por exemplo, cultura. Alguém vai argumentar que a cultura é ruim para a coletividade, né? Que você ter música popular, que você ter teatro, boas obras literárias. Ninguém argumentaria que isso é ruim para a coletividade, né? Que isso gera um bem-estar para além, por exemplo, do dinheiro que o escritor está recebendo pelas obras dele, né? Então, mas, professor, não que seja um exemplo, né? Vamos supor que eu seja a favor de uma parada, de uma coisa, e o governo ou outras pessoas não. Como que se refere a essa externalidade? Vamos colocar um exemplo, a legalização da maconha. Vamos ser sincero, não que eu seja, é só um exemplo, entendeu? Não tem problema, 60 minutos. Aqui é um campo aberto de ideias. Não tem problema então, não. Como que se trataria isso? Porque eu acho que não tem uma análise certa em questão disso, entendeu? Provavelmente abordagem econômica, tá bom? Em relação a isso. Como é que economicamente você analisaria a legalização das drogas, não só maconha, né? Você poderia estimar, por exemplo, o impacto financeiro nos cofres públicos, tá? Você poderia estimar o impacto financeiro nos cofres públicos, porque a maconha é uma droga e qualquer droga consumida em excesso e qualquer tipo de consumo de droga, você sempre vai ter uma pessoa ou um conjunto de pessoas que vai se exceder, né? Vou dar um exemplo, bebida. A maioria das pessoas bebe socialmente, mas há pessoas que bebem demais
pontualmente ou corriqueiramente e causam danos que às vezes são arcados pelo poder público. Então, uma pessoa que beba muito e atropele alguém, né? Quantos acidentes a gente tem anualmente de pessoas bêbadas, alcoolizadas? Quantos alcoólatras são tratados pelos serviços de saúde? Então, a gente poderia ter um raciocínio semelhante à atividade das drogas, né? Então, assim, vamos legalizar as drogas, mas vamos pensar em termos de externalidade. A legalização das drogas não é necessariamente uma externalidade, tá? Isso é um tema de política pública, tá? Então vamos lá, estamos legalizando as drogas. Quais são as externalidades que a droga gera? Externalidade positiva, sendo bem sincero, difícil imaginar uma externalidade positiva de droga, né? Então talvez uma externalidade positiva seria você reduzir a violência do tráfico, né? Dificilmente acabaria o tráfico, porque ele teria incentivos para vender a droga mais barata, né? Porque o mercado legalizado de droga teria imposto, teria uma certa regulamentação, etc. Então, uma externalidade positiva seria você estimar a redução de mortes, a redução de custos financeiros do aparato repressivo contra as drogas no dia de hoje, tá? Então, você teria que analisar as externalidades. Uma externalidade positiva nesse caso, né? Porque isso não é um benefício para a população, mas seria um cálculo de impacto econômico. Em termos de externalidade negativa, você poderia estimar o dano ao serviço público, que trataria mais pessoas viciadas, você poderia estimar, eventualmente, o número de acidentes causados por pessoas que consomem drogas diferentes de álcool, você poderia estimar, às vezes, a perda produtiva, porque pessoas viciadas em qualquer droga, elas são menos produtivas para a economia, tá? Então, uma análise de um tema como esse, tentando trazer para as externalidades, se a gente puder fazer uma relação, talvez não seja muito bem como eu falei, externalidades, isso é um cálculo de impacto econômico, tá bom? Externalidades são efeitos colaterais, né? Até pode a gente imaginar dessa forma, acho que pode sim, tá, Matheus? Pode sim imaginar, foi um bom exemplo, sim, foi um bom exemplo. Mas seria dessa maneira, tá? Você analisar o custo que você teria para tratar pessoas viciadas, por exemplo, em maconha, se essas pessoas causariam acidentes, a perda produtiva dessas... Não, tranquilo. A perda produtiva dessas pessoas extremamente viciadas, por exemplo, eu tenho um amigo que, até onde eu sei, né, ele consumiu muita maconha e ficou uma pessoa, teve uma série de problemas psiquiátricos, que há relatos documentados de que a maconha favorece alguns surtos psicóticos. Por outro lado, tem uma série de amigos e conhecidos que consomem recreativamente, né, mas que não apresentaram problemas. Então a gente teria que estimar. Então, de cada 10 pessoas que utilizariam a maconha, 10%, 20% teriam problemas, quanto isso custaria para os cofres públicos? Então, seria uma abordagem visando uma análise de externalidades, tá? Fazer uma abordagem como essa que eu falei, tentar estimar os custos sociais da disseminação do uso de droga. Porque, invariavelmente, se você legaliza a droga, a quantidade de pessoas que vão consumir vai ser maior, né? Isso novamente, não é um juízo moral, né? Hoje eu acho que consumir sendo ilegal é imoral pelo fato de você acaba financiando o tráfico. Agora, sendo legalizado, para mim vai ser uma escolha como fumar cigarro e beber cerveja ou uísque. Gabriel. Matheus, ficou claro aí o que eu pontuei? Deu para entender como seria uma análise das externalidades nesse caso? Deu para entender, muito obrigado. Valeu, meu camarada. Obrigado pelo exemplo, cara. Foi um bom exemplo. Em uma aula aí a gente teve uma provocação nesse sentido e é bom, cara, porque isso ajuda também a entender melhor, não só a própria matéria, mas para a gente se aprofundar, né, em temas, às vezes, de interesse da economia. Gabriel, um exemplo, a pessoa não se cuida na pandemia, depois ficou doente ou completamente, então seria usado para a pessoa que se cuidava. Exatamente, é uma externalidade negativa. É uma externalidade negativa isso, né? Você acaba gerando você gera um ônus ao sistema de saúde que não seria gerado se as pessoas tomassem mais cuidados, né? Então, e é uma discussão que está muito, muito, muito em voga hoje, né? Você teve uma polêmica agora, na semana passada, de um deputado paulista que era contra a máscara, tinha um aviso no gabinete dele de que era proibido usar máscara. Não dá para entender uma coisa dessa, mas enfim. E aí ele ficou doente, ficou na UTI, esse cara aí mesmo. Acompanhei esse cara surgindo, cara. Eu lembro dele a primeira vez que ele apareceu no blog do Reinaldo Azevedo, 2006 ou 2007. Acompanhei esse cara crescendo e fico muito triste pelo que ele se tornou. Enfim. Mas não gosto de fazer comentários de juízo de valor aqui político na aula, não porque eu não acho adequado, mas é porque eu também não quero gerar polêmica, sempre vai ter alguém com opinião contrária, tá? Então vamos seguir. Mas enfim, tá tendo um debate, né? Se é uma pessoa que
deliberadamente não toma cuidado, né, se ela deveria ter direito a uma vaga de UTI nesse momento que as pessoas estão morrendo sem vaga de UTI. Não acho que é uma discussão desimportante, não, mas não é fácil, né? Você deixar uma pessoa morrer, até porque todo mundo tem direito a se arrepender, né? Então, não é porque a pessoa, às vezes, não tomou o cuidado devido que, por conta disso, ela merece uma sentença de morte. Não é uma discussão, não é uma discussão, talvez, desnecessária, mas também não é simples, não é trivial. Pessoal, vamos tentar adiantar aqui, para a gente seguir para outra área de mercado, que nós chamamos de bens públicos. Os bens públicos, eles não são necessariamente, nessa conceituação econômica, os bens que são de posse ou de propriedade do Estado. Tá? Então, os bens públicos, eles são conceituados bens públicos, os bens que têm duas características. A característica que nós chamamos de não rivalidade e de não exclusão. Vou dar um exemplo contrário para vocês entenderem, tá? Se eu estou comendo um bolo, eu tenho um bolo para consumir, tá? Tenho um lanche para consumir. Falar nisso, estou doido para pedir um lanche, estou morrendo de fome. Então, segurar aqui a boca, mas vamos pensar que eu peço um lanche. Um pote de batata frita. Ao comer uma batata, eu estou rivalizando com outra pessoa que queira comer, porque o que eu estou comendo ele não vai comer, certo? Os recursos são escassos, né? Então eu estou comendo aquela batata e estou rivalizando com qualquer outra pessoa que esteja na mesa. Estou usando essa webcam aqui, e hoje mais cedo estava tendo uma live aqui no escritório, o colega pediu emprestado, e eu comecei a webcam na outra, eu comecei a aula na outra turma com a webcam do notebook. Por quê? Porque o uso dessa webcam é excludente. Então, se ele usa a webcam, eu não posso usar. É exclusivo, aliás, excludente é exclusivo. Tá? Então, ao emprestar o webcam para ele, eu não poderia usar, certo? Não é que eu rivalizava, eu não poderia, eu fui excluído do uso. Então, quando você tem, e a maioria dos bens e serviços é dessa maneira, você consegue quantificar e separar para uma determinada pessoa o que ela quer consumir, o que ela vai consumir, ou disponibilizar para consumo, é mais fácil você precificar esses bens e serviços quando eles são rivais, eles são exclusivos, né? Quer dizer, o uso de um exclui o outro. Porque as pessoas que valorizam mais vão pagar mais, simplesmente isso, né? Então, vou dar um exemplo agora, né? Da pandemia. Você tem o uso de oxigênio para uma série de coisas, né? Mas nesse momento, o uso principal é hospitalar. Você não precisa necessariamente ter uma lei obrigando os fornecedores a fornecer só para o hospital, porque naturalmente os hospitais já pagariam mais caro, porque eles precisam desse insumo, né? Eles precisam desse produto, certo? Então, isso é uma força de mercado, né? Deixada ao seu bel prazer. Então, a pessoa, a empresa que mais valoriza aquele bem vai pagar mais caro e, consequentemente, vai levar o produto, certo? Então, é mais fácil você precificar quando você consegue direcionar o consumo ou disponibilizar o consumo para as pessoas. Mas tem alguns tipos de bens que eles são não rivais. Imagine que bom que seria, né, se um doce, um lanche fosse não rival, né? Você pode comer, outra pessoa também não acaba e não prejudica ninguém, né? Então, todo mundo come o lanche, tá todo mundo satisfeito, é o mesmo lanche. Então é quase sonho, né? Aquele sonho maluco que a gente tem. Mas alguns tipos de bens e serviços têm essa característica. Por exemplo, a iluminação pública. Se eu estiver parado no meio da rua conversando com vocês, eu vou estar sendo iluminado assim como vocês. Se tiver mais 10 pessoas, está todo mundo iluminado. Se tiver mais 100 pessoas, está todo mundo iluminado. Se eu estou transitando por uma rua, aquela rua está asfaltada para mim e está asfaltada para quem passar depois de mim, quem passou antes, certo? E se eu não pagar, por exemplo, a taxa de iluminação pública, o poste não sabe que eu não paguei. Então eu posso ser um carona, free rider, que é o nome em inglês, né, que a gente usa na economia, né? Então você pode ser um carona e você não pagou pela taxa de iluminação pública, sua rua está toda iluminada porque seus vizinhos pagaram, né? Você não pagou a taxa de bombeiro, mas se pegar fogo na sua casa, ele vai ter que ir lá pagar, certo? Esse tipo de bem, esse tipo de serviço, ele tem, por ter essa característica de não rivalidade, de não exclusão, facilita esse problema do carona, facilita faz com que as pessoas elas não tomem a iniciativa de pagar. Então, se eu sei que se eu não pagar, a iluminação pública vai estar lá, eu não vou pagar. Imagina que fosse opcional. Eu não vou pagar, porque eu vou usar da mesma forma. Isso, novamente, não é um problema de caráter, né? Isso é um incentivo que você gera para que a maioria das pessoas haja dessa maneira. Então, as pessoas têm incentivos para que elas ajam dessa maneira, para que elas tentem empurrar os custos para as outras pessoas, ok? Então, nesse caso também, se você deixa o mercado
livres, se você deixa as pessoas livres para decidirem se elas vão pagar ou não a taxa de iluminação pública, elas têm todo o incentivo do mundo para não pagar, porque a luz não vai apagar se elas não tiver pago, certo? Quer dizer, não vai apagar para ela, né? Então, se todo mundo da vizinhança pagou e eu não paguei, eu fui andar na rua e a luz não vai apagar, eu vou ser beneficiado da mesma forma. Nesse tipo de mercado, você tem a necessidade da obrigação, da coerção estatal, que você é obrigado a pagar. Você tem que pagar a taxa de iluminação pública, você tem que pagar a taxa de bombeiro, você tem que pagar um pedágio para poder passar por essa rodovia, você tem que pagar uma taxa para conservação de praças, a taxa de coleta de lixo, tá? Porque você não tem como saber se você pagou ou não e não vão deixar de recolher seu lixo se você não tiver pago. Então, as pessoas são obrigadas a agir dessa maneira. Muitas vezes, o próprio Estado, ele é o fornecedor desses bens e serviços. Em outros casos, ele obriga você a contratar daquela empresa ou contratar de um conjunto de empresas, porque se você novamente for deixado à sua própria vontade, você não vai agir daquela maneira, tá bom? Alguém puxou o microfone, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Ou abriu às vezes o microfone sem querer? Né? Pode ser. Foi sem querer, professor, desculpa. Tranquilo, nada, tranquilo. Então, esses são os bens públicos, né? Exemplos: iluminação pública, segurança pública, ruas, praças, né? São todos exemplos de bens ou de serviços, de disponibilidades que nós temos e que nós somos obrigados a pagar por elas, porque, de forma contrária, a gente não arcaria com esse custo. Nós não teríamos incentivos. E para a gente ir caminhando para o encerramento, eu vou falar de 3 tipos de falhas que são parecidas, tá? E vou começar pela assimetria de informações. A assimetria de informações, ela diz respeito a situações de mercado em que uma das partes detém informações e conhecimento a respeito do negócio num grau muito mais elevado do que a sua contraparte, do que, vamos supor, o produtor ele tem muito mais informações sobre o produto do que o consumidor. E não é fácil para aquele consumidor buscar a validação daqueles dados que estão sendo entregues, tá? Ou ele não tem simplesmente como confirmar as informações que estão sendo passadas, tá? Claro que eu não estou falando aqui do caso de fraudes, né, de estelionato, né? Isso aí é outro caso. Estou falando de situações de mercado mesmo. Vou dar um exemplo: mecânica. Eu, Igor, não entendo nada de mecânica, absolutamente nada. Então, se eu levar meu carro para consertar e falarem que precisa trocar, por exemplo, hoje eu fui abastecer o carro. O cara falou: a água do radiador aqui está lá embaixo. Vem cá para você ver. Eu falei: não, pode completar para mim. Ele vai mostrar, eu vou olhar, não vou entender nada e vou fazer, beleza, eu poupei o trabalho de descer do carro e chegar próximo da pessoa lá. Então, cumpri o distanciamento social e evitei a fadiga, porque eu simplesmente não, talvez nem conseguisse identificar onde que é o radiador do carro. Tá? Então, por exemplo, ele tem um conhecimento técnico superior ao meu. Então, se não tinha necessidade de colocar água no radiador, eu não teria capacidade de dizer que sim, nem que não. Dando um exemplo aqui da minha área financeira, se eu ligo para um cliente, faço uma baita propaganda de um produto financeiro, de um investimento, pelo conhecimento técnico, eu tenho capacidade de passar informações que aquele cliente não vai conseguir validar. Quando vocês forem advogados, por exemplo, vai chegar um cliente na mesa de vocês e vai levar um caso. Você pode bater o olho naquele caso e falar: putz, isso aqui tem nem o que fazer, né? Isso aqui é só peticionar para o juiz indeferir, não vai dar nada. Mas você é um advogado, você conhece as leis, você conhece o vocabulário jurídico. Se você quiser, você vai virar para aquele cliente e falar: olha, isso aqui dá para a gente tentar, tem um jeito, né? Pode ser difícil e tal. E no seu íntimo você já sabe que aquilo não vai dar certo, tem uma chance imensa de dar errado. Mas você pode convencer o cliente que ele está com a causa, está com a vida resolvida, com aquele problema que você vai atuar para tentar resolver, certo? Isso se chama assimetria de informações. Isso é um problema que existe em atividades que envolvem algum tipo de especialização. Algumas assimetrias de informação, elas também requerem algum tipo de intervenção do Estado. Nem sempre é fácil. Imagina regular a atividade de advocacia, né? Difícil. Como é que você vai obrigar todos os advogados a serem 100% transparentes? Não é nem possível fiscalizar isso, né? Em outras atividades, como as atividades, por exemplo, bancária, financeira, né? Na minha área de investimentos, você tem, por exemplo, várias obrigações de avisos, né? Nos investimentos que são contratados. Então, os investidores eles têm que aderir a um termo de responsabilidade, dizendo que eles leram que aquilo tem risco, determinados riscos, etc, etc. Isso é uma maneira de você tentar nivelar o mercado de forma a que você diminua essa diferença
de conhecimento entre o comprador e o vendedor. Muitas vezes não é possível. Imagina que você tem um carro, que você sabe que o carro a qualquer momento pode parar e você vende esse carro para um terceiro dizendo que está fazendo o melhor negócio do mundo, né? Está pegando um carro de garagem, aquele carro de garagem que vai permanecer na garagem, vai dar tanto problema que o cara não vai nem conseguir sair com o carro, né? Então, é uma assimetria de informações que existe e se você não tem instrumentos para regulamentar, para supervisionar o mercado, você pode gerar uma ineficiência tão grande que as pessoas vão ficar desconfiadas. Ninguém vai querer transacionar com ninguém com medo de ser enganado, com medo de ser lesado, certo? Então, a assimetria de informações, ela não só é um problema de ineficiência naquela relação econômica, como ela pode inviabilizar o mercado, ela pode elevar o preço para um patamar mais alto, como uma espécie de, que a gente chama em finanças de prêmio de risco, né? Bom, já que eu estou correndo o risco de ser passado para trás, eu vou entrar na negociação jogando o preço lá embaixo, né? E isso gera uma ineficiência, você faz menos negócios, os negócios são feitos em preços que não são os mais adequados, e você pode gerar, inclusive, um excesso de litigiosidade naquele setor, porque vai ter sempre desentendimento, porque alguém achando que não foi bem explicado. Então, se você tem regras claras para determinados setores, se você tem supervisão de mercado em algumas atividades, você consegue diminuir essa diferença. A tecnologia já está ajudando muito nisso, né? Então, qualquer pessoa hoje com o celular, você ouve uma informação, você consegue validar, a maioria dos dados você consegue validar, né? No caso de uma mecânica, eu não vou conseguir fazer um curso de mecânica no celular tão rápido, mas se eu falar para o cliente uma informação sobre a rentabilidade de um investimento, histórico, etc., ele consegue jogar no Google aqui e confirmar. Então, a tecnologia tem ajudado a diminuir essa assimetria de informações, tá? Um outro problema de falha de mercado é o chamado risco moral. O risco moral ele acontece quando uma das partes de uma negociação se sente confortável, né, tem incentivos para assumir riscos excessivos, tá? Dado que ele ou acha que não vai acontecer nada, ou se acontecer ele está coberto, ou ainda se na ocorrência de um resultado negativo, os danos que ele vai absorver vão ser infinitamente menores do que os danos propagados para terceiros, né? Então vamos pensar no aspecto ambiental, né? Sem dúvida a Vale foi prejudicada pelo problema em Brumadinho, né? Sem dúvida você teve impacto financeiro, de caixa, impacto de mercado, impacto no custo de financiamento da empresa, na imagem, etc, etc. Mas acho que também não há dúvida de que o impacto social, ambiental, foi muito maior em Brumadinho, né? Então a empresa assumiu riscos excessivos de uma ocorrência de um desastre ambiental naquele momento. Eu acho que é a sua internet, tá? Não sei se alguém está com problema, mas a minha câmera está ligada. E eu estou achando que está normal a conexão. Não sei se alguém mais notou que está lento, mas está ok. Mas está ligada a câmera, tá? Então, a Vale assumiu riscos excessivos naquele momento e na ocorrência do resultado negativo não foi ela que absorveu a maior parte dos problemas, certo? Quando você tem esse excesso de risco moral, vou dar um exemplo, eu, enquanto atuando aqui como um assessor de investimento dos clientes, né? Então, eu tenho, às vezes, uma operação em que eu sou remunerado pela execução da operação, tá? E não pelo resultado dela. Então, não interessa se é lucro ou prejuízo, eu posso ser remunerado só pelo exercício daquela operação. Pode ser que eu comece a atuar, né, buscando rentabilizar buscando gerar um maior retorno para mim e colocando os clientes para assumir cada vez mais risco. Porque se eu der um problema, não sou eu que vou absorver as perdas, né? Ou eu absorvo a menor parte das perdas, certo? Então o risco moral ele é muito presente nas atividades financeiras e requer também algum tipo de monitoramento, requer algum tipo de obrigação de um seguro a ser contratado. Na área bancária, por exemplo, todos os bancos eles são obrigados a se filiar ao Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Todos os bancos eles são obrigados a contribuir para o FGC. Então, na ocorrência de um problema, na ocorrência de algum problema com um banco, você tem um seguro para garantir, certo? Então, você tem um seguro para garantir. O problema é que, às vezes, você confia tanto nesse seguro que você vai absorvendo cada vez mais risco, mas também é algo a ser monitorado, tá? Então, o risco moral, ele significa situações de mercado em que alguma parte,
algum participante, algum agente de mercado, ele absorve tantos riscos que na ocorrência aquilo vai ultrapassar o próprio prejuízo patrimonial individual. Ele vai gerar um problema no mercado como um todo, tá bom? Para a gente caminhar já para o encerramento, a última falha de mercado que tem a ver com assimetria de informações, também risco moral, é o problema de agência. Esse nome ele é meio estranho, porque o ideal seria, essa é uma tradução do inglês, é agency problem, mas o ideal seria pensar no problema do agente, aquele que age em nome de alguém. Tá? O problema de agência acontece no mercado quando os prepostos, quando os contratados por algumas empresas, algumas pessoas, ao invés de buscarem o interesse dos contratantes, eles buscam os interesses próprios. Então, vamos supor, eu sou diretor de uma empresa e aí eu estou formulando lá a política de remuneração da própria diretoria, né? Então eu estou construindo os parâmetros em que eu e meus colegas seremos remunerados, e aí eu estabeleço metas que são agressivas e que para eu atingir essas metas eu posso às vezes descambar para uma atuação concorrencial predatória, antiética, posso ter que assediar moralmente os funcionários, posso ser levado a praticar fraudes contábeis para atingir as metas que foram estabelecidas, buscando o meu interesse e não o interesse do meu contratante, né? Então você tem um desalinhamento de incentivos, desalinhamento de condutas, tá? Então, nesses casos, você pode ter uma combinação dessas três coisas. Você tem pessoas atuando no interesse próprio, pessoas assumindo riscos excessivos que na ocorrência negativa não serão entronizados, não serão internalizados por elas mesmas, e elas só fazem isso porque elas detêm um nível de informação muito superior às suas contrapartes, às pessoas com as quais ela negocia, tá? Com os seus consumidores, vamos colocar dessa forma. A combinação desses três problemas foi o que desencadeou, por exemplo, a crise de 2008 nos Estados Unidos. Então você teve naquele momento executivos remunerados por operações de curto prazo, executivos que tinham seus bônus vinculados às metas de lucro, de desempenho num período de análise muito pequeno. Aquelas pessoas, elas assumiam riscos e repassavam esses riscos a terceiros, então eles originavam alguns produtos financeiros e esses produtos eram comercializados com outras pessoas, o risco não ficava dentro de casa, como a gente fala, tá? Esse risco era colocado para outras pessoas. E você tinha um mercado extremamente de difícil compreensão, de extrema dificuldade de compreensão, um mercado muito técnico, que naquele momento é o que a gente chama de mercado de derivativos, né? Então é um mercado que é muito difícil de você entender, até para quem é do ramo é difícil você entender, quanto mais uma pessoa que não é do ramo, né? Então você teve a combinação desses três tipos de falhas de mercado e elas culminaram naquela crise gravíssima que a gente teve desde 2007, e aí maior força em 2008, 2009, e se propagou até 2012, né, 2013, 2014. Então você teve aí as falhas de mercado se concretizando de uma maneira muito grave na crise de 2008. E elas podem ser explicadas basicamente por esses três tipos de falha: assimetria de informação, excesso de risco moral e problema de agência, né? Essas falhas de mercado, assim como as outras, elas demandam algum tipo de resposta regulatória. Nós já falamos sobre isso, né? Essas falhas de mercado, elas exigem que o governo, o Estado, ele tenha algum tipo de atuação para tentar reduzir a ocorrência, reduzir os danos possíveis dessas atividades, tá? Só que a gente tem que ter em mente também que, assim como os incentivos privados, os incentivos de mercado, em muitos casos, levam as pessoas e as empresas a tomarem decisões equivocadas, a tomarem decisões que não refletem uma melhor eficiência para as partes, também no aspecto governamental, também no aspecto estatal, você tem incentivos, em muitos casos, para que essa conduta ela também não seja eficiente. Então, os políticos, por exemplo, eles têm incentivos diferentes do setor privado. O político ele quer permanecer no poder, ele quer aumentar a sua faixa de poder, e às vezes uma atuação num determinado setor econômico não está visando fazer uma correção de rumos, mas simplesmente
aumentar o poder de barganha, aumentar o capital político daquele governante, né? Então, quando o presidente, por exemplo, faz hoje, como ele foi dizendo que não, o preço do gás não vai subir, não vai ser assim, a gente pode intervir na política de preço. Será que ele está de fato preocupado com a eficiência, para que o mercado seja mais eficiente de maneira geral? Talvez se ele estivesse, ele pautaria uma série de privatizações no setor, uma abertura de mercado para o setor, para ter mais competição, porque o gás de cozinha, a gasolina, etc., eles só estão extremamente caros. Não só por isso, mas eles estão num nível de preços bem elevado no Brasil, porque tem pouca concorrência. Tá? Se tivesse mais concorrência, a gente não teria esse nível de preço atual, isso é óbvio. Tá? Então, será que ao dizer que o preço não vai subir porque ele não quer que suba, ele está preocupado com a eficiência de mercado para os consumidores e para os produtores? Ou será que ele está tentando fazer aquela famosa cortesia com chapéu alheio? Será que ele não está tentando intervir no preço para fazer propaganda política de si mesmo? Será que quando uma agência reguladora baixa algumas regras, impõe algumas regras, ela está fazendo isso melhor interesse coletivo? Ou será que aquelas pessoas estão sendo cooptadas, subornadas por determinadas empresas, ou uma determinada empresa, um determinado setor? Ou ainda que essas pessoas estão com interesses próprios dentro da estrutura pública? Isso é interessante de ser analisado, porque quando houve a crise de 29, eu acho que eu comentei isso na aula passada, a crise de 29, ela mudou o paradigma da economia. Até então, a gente tinha o mercado se autorregula, né? Então, quando tem uma crise, você não precisa intervir com o governo na economia, porque o mercado vai achar um equilíbrio. A crise de 1929 mostrou que não é bem assim. Em muitos casos, você precisa da intervenção do governo para retomar a normalidade ou para ajudar o mercado a buscar uma eficiência maior. E a partir de então, né, o Estado começou a intervir muito na economia e a gente começou a caminhar para o outro excesso, né? Então, toda intervenção do governo era adequada, toda intervenção do governo ela é positiva para ajudar o mercado. E começou-se a perceber que nem sempre era assim, que muitas vezes aquelas intervenções não estavam atuando no interesse coletivo, mas sim no interesse privado daquelas estruturas de governo, daqueles políticos, daqueles burocratas, tá? Então, assim como nós temos falhas de mercado, nós temos falhas também de governo. E a atuação do Estado, ao tentar corrigir uma falha de mercado, ela não é, a princípio, boa. Né? Não significa que ela é boa automaticamente. A gente também tem que analisar se aquela resposta ela é adequada, se ela está melhorando a eficiência, e se ela está sendo dada, às vezes, mediante alguma falha inerente do próprio governo. Tá? Então, existe uma escola de economia dedicada a estudar essa questão, e ela ficou muito famosa em meados do século passado, que é a escola de Public Choice, escolha pública. Tá? Se der tempo, a gente vai falar sobre isso ainda na nossa aula, mais para frente. Né? Eu preciso cumprir, eu pulei esse conteúdo de vocês, porque eu acho mais importante a gente cumprir outras matérias do nosso ementa, tá bom? Mas, dando tempo, a gente vai falar sobre isso. Pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa aula de falhas de mercado, com essa definição de falhas de governo. Encerro as falhas de mercado e queria saber se vocês têm algum tipo se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre essas matérias que nós falamos hoje, ou se está tudo ok. Gabriel, tá tranquilo? Ana Laura, Jéssica, ok. Bom, pessoal, então, se ninguém está com dúvida de nada, eu vou encerrar a gravação, vou liberar vocês, desejando aí uma boa semana. Vou mandar esse conteúdo, vou mandar os vídeos, não hoje. Chegar em casa, estou bem cansado, não vou conseguir fazer isso hoje. Vou tentar amanhã mandar para vocês, no mais tardar final de semana, tá? Para que vocês possam rever a aula, possam estudar o material, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente continua. Se cuidem aí, boa semana para vocês, cumpram aí os protocolos de higiene, tudo, para a gente poder passar logo, melhorar desse pesadelo aí que a gente vem vivendo, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor.